Connecting. Okay. Share screen. Eu tenho 5 participantes na sala. Boa noite. Boa noite, pessoal. Todos me escutam? Rogério, estou te escutando perfeito. Você Tá precisa escutando? ligar o áudio do Alípio, tá? Tá, eu vou ligar o áudio dele. Liguei. Pode... Me ouvindo? Professor, tá me Oi. escutando? Sim, tá me vendo? Sim, vendo e escutando perfeitamente. Então, são Ok. 18h29. A gente Ok. aqui em Mato Grosso, né? Porque aí para o senhor já são 19, né? Quase 19h30. 19h30. Isso. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, né? O Ismael, o João, a Juliana, a Poliana, a Janaiele, dentre outros que estão aqui presentes na sala, e ler rapidamente o seu currículo, professor, que eu peguei no LinkedIn, tá? Para contextualizar aqui a sua experiência, a sua vasta experiência em farmácia e em análises clínicas, né? Então, o professor Alípio Carmo, ele é graduado em farmácia e bioquímica pela Universidade Paulista e mestre em ciências biológicas, biologia molecular, pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professor e coordenador do curso de farmácia da Universidade Paulista, professor da Universidade 9 de Junho, professor de pós-graduação da Faculdade CBES, Uninove, Universidade de Santa Cecília, Universidade de São Paulo, e é também professor nosso do Instituto Ariel Yuga. Tem experiência na área de farmácia,
atuando principalmente nas seguintes áreas: hematologia clínica, bioquímica clínica, farmacologia e farmacoterapia, bioquímica da nutrição e dermocosmética. Então, é um currículo bastante vasto, né? E queria mais uma vez agradecer, né, o seu pronto atendimento aqui quando nós solicitamos, né, essa mini aula, na realidade, né, para falar um pouco de algo tão novo, né, para todos nós, que é o coronavírus e o laboratório. Grande parte das pessoas que estão aqui são profissionais de laboratório, são farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos, biólogos, e que estão aqui atentos, né, para debater, né, com o professor Alípio a respeito desse tema tão interessante. Então, professor, o senhor fica à vontade. Eu só estou colocando também, eu vou intermediar. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, escrevam no chat, que aí eu leio para o professor, que talvez ele não vai conseguir ver, né, as perguntas pelo chat. E, de preferência, para não fazer microfonia, manter todos os outros que não estiverem falando, né, manter os seus microfones desligados, né? Ou também, se preferência, se preferir, também desligar as câmeras, não tem problema, tá? Mas principalmente os microfones para que não tenha ruído, ok? Inclusive, eu vou desligar o meu e vou abrir assim que eu quiser falar, ou algum de vocês fizer alguma pergunta aqui via chat, ok? Então, professor, bem-vindo. A fala é sua. Obrigado, Rogério. Mais uma vez é um prazer estar com vocês. Num momento triste para nós, no mundo, né, dessa doença que acometeu a gente aí de dezembro para cá, né? Para mim é um prazer falar um pouco sobre isso. Então, o que está acontecendo, né? Não temos uma definição muito específica do vírus, né? Não conhecemos ele, não sabemos a imunidade dele, quanto tempo vai durar. Então, tudo que está acontecendo são relatos que nós estamos pegando do mundo inteiro, a experiência dos profissionais de laboratório do mundo inteiro do que está acontecendo, né? Então, hoje, a regra dos pacientes, né? Então, vamos falar das regras da disfunção orgânica que está acontecendo com eles. Então, todos os pacientes de estado grave a mais grave, eles têm um protocolo de exames que são feitos. Então, primeiramente, o que a gente precisa saber é como que se faz esse diagnóstico, né? Porque muitas das vezes estão com dificuldade de entender qual é o diagnóstico do COVID, né? Então, hoje, o diagnóstico é coletar um swab de nasofaringe, direita e esquerda. Então, geralmente a gente está optando de escolher os dois, das duas narinas, e um swab da orofaringe. Fazer, a partir daí, o exame. Se o paciente der negativo, mas mesmo assim a suspeita continuar, nós estamos indo para um lavado broncoalveolar, né? Então, nós estamos pedindo aos médicos que façam uma broncoscopia e façam um lavado broncoalveolar. E alguns pacientes que, por acaso, já entraram em UTI e estão traqueostomizados, nós já estamos colhendo da própria traqueostomia também. Então, o exame é esse. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o diagnóstico se o paciente tem ou não o vírus. Isso através desses 3 métodos de coleta. A partir daí, é o laboratório que tem que fazer, através de um RT-PCR, né, através da transcriptase reversa, e tentar achar esse vírus. Achou, é positivo, né? O que a gente tem que ficar atento é que muitas das vezes estão questionando aí a parte dos exames rápidos. E esses exames rápidos, eles são para diagnóstico de anticorpo, não são para diagnóstico do vírus, propriamente dito. Então, esses testes rápidos é mais para acompanhamento epidemiológico do que para acompanhamento se você tem a doença ou não. Ele quer saber como está a parte imunológica. Se você já gerou anticorpo, você teve contato. Então, nós estamos utilizando muito para o pessoal da área de saúde que está tendo contato direto com os pacientes, se ele já tem anticorpo. Se tem anticorpo, ele teve a doença ou ele está com a doença aí, dependendo
do kit que está usando. Então, geralmente, a gente está optando por kit de IgG, que é o anticorpo mais crônico, né, que aparece quando a doença já está estabelecida, e que tenha também o IgM, que ele está na fase aguda da doença. Então, a primeira coisa é fazer o diagnóstico. O grande problema no Brasil é que nós estamos com pouco kits para diagnóstico por PCR, porque a gente depende de importação e está chegando no Brasil muito lentamente e os laboratórios não estão dando conta pela quantidade de amostra que está chegando. E um outro problema é a conservação e transporte. Então, nós estamos tendo muito problema de conservação e transporte. Colhe e não sabe como conservar. Porque se ele não for realizado, esse teste, até 24 horas após a coleta, ele tem que ser preparado para ser colocado em freezer de alta temperatura, geralmente aí no mínimo menos 170 graus centígrados. Então, esse é um outro problema que a gente está tendo aí na parte laboratorial para conservação. Então, hoje, a gente está fazendo o QT, que eles chamam de QRT-PCR, para detectar, fazer o diagnóstico da infecção, depois a monitoramento desse diagnóstico através dos anticorpos, via diagnóstico de vigilância epidemiológica. Então, a gente está precisando desses dois processos. Faz o diagnóstico, agora precisamos acompanhar quanto tempo vai aparecer o anticorpo. Por quê? No mundo inteiro está tendo pequenas variações desses anticorpos. Então, em alguns lugares está aparecendo com mais facilidade, com menos tempo, com uns 4 ou 5 dias após a suposta infecção, e outros está levando 10, 12, 14 dias, já tem um relato até de 18 dias depois apareceu o anticorpo. Então, enquanto você está com a doença, você tendo positivo o anticorpo, indica que você tem a doença, pode ser que você não está manifestando a doença, mas você está transmitindo. Então, isso é uma outra situação importante, né? Você não está com um anticorpo, você está com a doença, né? Ou teve a doença, mas você pode estar na fase de transmissão. Então, hoje, o laboratório de análise clínica tem um papel no diagnóstico fundamental, tá? Então, os laboratórios investirem nesse diagnóstico e no monitoramento da doença também. Então, o Ministério da Saúde está pedindo ajuda aos laboratórios que façam esse monitoramento da doença do coronavírus através desses testes rápidos, né? Seria um método semelhante ao do ELISA, mas é um teste que aí tem de 5 a 20 minutos, o FDA já autorizou, a Anvisa já autorizou, já está padronizado, né? Então, ele tem um teste aí com uma certa confiança, mas é mais para monitoração, né? A gente faz o monitoramento aí do dia a dia. Ok, fizemos o diagnóstico, o paciente está bem, continua em casa, que é a recomendação. Partiu para o hospital, tá? Quando que parte para o hospital? Quando ele começa a desenvolver alterações de respiração, né? A frequência respiratória muda, ele começa a ter aquela falta de ar. E aí nós começamos a estabelecer protocolos. Primeiro, um hemograma, né? O paciente tem que fazer um hemograma. Eles estão pedindo uma gasometria arterial, são os exames importantes para ver como é que está a oxigenação desse paciente, para fazer a decisão se intuba ou não intuba o paciente. Se os hospitais estão com dificuldade em relação à gasometria, o pessoal da enfermagem está usando oximetria, está fazendo um paralelo aí com a oximetria, né, aquela digital, já ajuda bastante, mas o mais fidedigno seria a gasometria arterial, para ver como é que está essa troca de gás dele. Um coagulograma, porque descobrimos que os pacientes estão desenvolvendo microcoágulos, né? Então tem que acompanhar aí o coagulograma dele. Função renal, porque o paciente geralmente de UTI, função renal e eletrólise a gente tem que acompanhar, porque a piora do paciente na UTI está relacionada intimamente à função renal. Então a gente já sabe que quando a função renal começa a ficar comprometida, o prognóstico passa a ser pior, né? Então, a gente já viu que isso já está acontecendo. Muitos dos pacientes estão morrendo na UTI por falência renal. Perfil hepático, né? Porque nós vimos que as transaminases e a bilirrubina do paciente aumenta nesse período da doença. Então, nós estamos vendo que não é uma doença única e exclusivamente pulmonar, nós estamos vendo que ela tem um componente orgânico muito maior, ela é uma doença inflamatória sistêmica. Hoje saiu
acho que foi hoje ou ontem, saiu um novo artigo dizendo que vamos tratar esses pacientes que entrarem no UTI como paciente com sepse e choque séptico. Porque eles estão tendo uma inflamação generalizada. Não é só pulmão, está atacando outros órgãos também. Então, o perfil hoje é da sepse. A gente está caminhando para o tratamento como se fosse uma sepse. Professor, eu queria Oi. Eu queria só fazer um adendo a respeito de caminhando como para fazer uma sepse. A gente tem visto, inclusive em várias reportagens, né, tratamentos médicos colocados até mesmo com ineditismo, né, com heparina e enfim. Eu queria assim a sua opinião a respeito, até porque o tratamento da sepse já é feito com esse tipo já é feito com anticoagulantes. Eu queria entender por que, né, esse foco tão grande agora com coronavírus, já que o tratamento, na minha opinião, é basicamente o mesmo. É que, na verdade, assim, o que aconteceu? O pulmão nosso, que é o órgão mais atacado por esse vírus, ele causa uma pneumonia intensa no pulmão, e o pulmão, ele tem, na sua constituição, no seu parênquima pulmonar, já foi descoberto que lá tem megacariócitos, que são as células produtoras de plaqueta. Então, elas estão sendo ativadas assustadoramente no pulmão, nesse processo viral. Então, para que o paciente não tenha, teoricamente, a hemorragia pulmonar devido à sepse, o organismo está desencadeando o uso de muita plaqueta. E o próprio pulmão está produzindo isso e levando esses microcoágulos locais. Então, por isso que eles estão tratando. Então, eles já estão usando proteína C ativada em alguns casos, eles estão usando anticoagulante. E aí, e por isso que está. Tanto é que eles estão pedindo, né? A gente está pedindo que faça o coagulograma e já peça o dímero D, né? Que é já o processo de fibrinólise para ver se está aumentando o dímero D. Porque se está aumentando o dímero D, ele está fazendo coágulo em algum lugar, ele está fazendo trombose em algum lugar. Então, o pessoal do SVO, aqui do Serviço de Verificação de Óbito de São Paulo, em alguns casos, eles abriram o corpo, fizeram a necrópsia para ver o que estava acontecendo, e encontraram em vários órgãos microcoágulos, né? Que não é o característico de morte, mas o coágulo é pós-morte. Não, coágulo produzido, já implantado em órgão, que é diferente daquilo de quando você morre. São microcoágulos implantados já no sistema vascular. Então, eles já alertaram que era para acompanhar já no Hospital das Clínicas via coagulograma e via dímero D. E uma outra situação é que agora nós estamos pedindo mais outros exames, alguns médicos começaram a pedir hemocultura, fazendo parte do protocolo de alguns hospitais, hemocultura, para ver se como é que está essa infecção, se tem um componente bacteriano junto, né? Porque como ele está inflamando muito o pulmão, a gente intuba o paciente e essa intubação pode acometer o paciente com levar outras bactérias para o circuito. Parece que isso é um agravante. Os médicos estão pedindo proteína C reativa para ver o estado inflamatório desse paciente, né? Troponina, porque ele tem um componente, parece, que ataca ele ataca tanto a pleura quanto o pericárdio, e tanto é que nós temos já relato de pacientes que tiveram alta, tiveram coronavírus, não tiveram o caso mais grave, que teve que ir para a UTI, mas ficou acompanhado no hospital. E o que aconteceu? Voltaram 2, 3 dias depois da alta, com uma arritmia, chegando o batimento cardíaco a 280 batimentos cardíacos por minuto. Então, já viram que alguns pacientes voltaram para o hospital, depois da doença, como sequela, eles tiveram uma endocardite, né? Então, inflamaram o pericárdio. Então, já é uma nova situação. Então, já estão pedindo troponina para ver se não já está tendo componente cardíaco durante a internação também. E agora, uma novidade é começar a aparecer com anemias, muitas anemias. Então, tem uma teoria aí que que a molécula acaba mexendo com as hemácias também, parece, e aí os médicos incorporaram a ferritina, porque viram que os pacientes graves, a ferritina sobe muito. Então, provavelmente tem algum componente aí de destruição de hemácia.
Então, assim... Professor Alípio, a Eliane Gasal, né, ela pergunta se diminui TAP e TTPA. É isso? Uhum. Então, na verdade, o agravamento, né, o agravamento da doença, o parâmetro de agravamento é surgimento de uma trombocitopenia, uma diminuição assustadora de plaqueta e alteração considerável do tempo de protrombina. O que eles estão mais verificando é o tempo de protrombina aumentando muito rápido, né? Então, o paciente com essa característica, né, de aumento do tempo de protrombina. Então, isso já é um relato aí que a gente já tem também com o aumento do tempo de protrombina. Então, na verdade, assim, o que a gente tem visto, né, que está mais unânime aí no processo, tá? Quais são os principais aumentos que a gente está vendo e diminuição, né? Então, primeiro, aumento do dímero D na hematologia, aumento do dímero D é um componente importante quando está na UTI. Aumento da velocidade de hemossedimentação, ou seja, está inflamando o sangue, está ficando menos viscoso, então ele está com... Por isso que eles partiram muito para entender a sepse, porque na sepse o VHS do paciente sobe muito, então hoje já viram que há um aumento considerável do VHS, é o processo inflamatório. Uma leucocitose intensa, chegando na faixa de 30 mil a 40 mil leucócitos. Uma linfopenia considerável, os linfócitos caem muito, apesar de ser uma doença viral, mas nessa fase aguda da doença, ela é neutrofílica, tá? Então eles têm muito neutrófilo e pouco linfócito. O que eles viram é que não tem muito desvio à esquerda, então não tem aparecimento de muita célula jovem, então então a gente acha que tem um consumo maior de linfócito para tentar resolver o problema. Com relação às hemácias, observaram muita microcitose, então um processo de anemia aí relacionada diretamente ao ferro, né? Então há uma microcitose. Uma plaquetopenia, as plaquetas caem muito, né? As plaquetas estão caindo, e um prolongamento do TP, né? O aumento do tempo do TP. Isso em relação à hematologia. Em relação à bioquímica, houve um aumento das bilirrubinas, então ele está fazendo pequena icterícia, não é uma icterícia importante, está aí na faixa de 3,5 de bilirrubina total. Aumento de creatinina, que aí é o componente renal. Aqui em São Paulo, eles começaram a fazer dos pacientes cistatina C, que é um marcador de prognóstico de doença renal. Nós já vimos também que está aumentando, né? A maioria de UTI, né, principalmente do Einstein, desses hospitais de grande porte particular, eles estão fazendo cistatina C, e a cistatina C, mesmo com a creatinina ainda não alterada, a cistatina C está aumentando. Ou seja, está tendo já uma falência renal, está caminhando. Aumento de troponina, os aumentos de troponina, quase em todos os pacientes teve aumento de troponina, por aí o componente cardiológico. O aumento de lactato desidrogenase devido à inflamação extensa que está acontecendo no fígado. Aumento da proteína C reativa. Diminuição da albumina, então eles têm um esfoliamento de albumina muito rápido devido à lesão hepática. E o que eles viram? Um aumento de procalcitonina, né? E calcitonina está relacionada aí à regulação de cálcio, via hormonal, e ainda não entenderam muito bem por que o cálcio está relacionado. Eu acho que é um sistema de compensação aí do organismo para tentar resolver isso na alteração cardíaca. Ainda não tem muito. O AST-ALT, né, tem aumentado nesses pacientes, né, as transaminases têm aumentado em alguns pacientes. Por isso, alguns médicos são a favor da hidroxi. Nossa, deu branco agora. Cloroquina. A hidroxicloroquina ou a cloroquina, devido a isso. Primeiro, o problema hepático, né, porque ela tem uma característica de mexer nas enzimas, e também a arritmia. Então, eles estão com medo de dar esse medicamento, então eles têm que monitorar muito de perto esse paciente devido aos efeitos adversos. Né? Professor, então, a gente está... Pois não. Eu tenho duas enquetes aqui no chat. A primeira é uma colocação, na realidade, da Andresa Menezes, e a segunda é uma pergunta do Rômulo. Vamos aqui para a Andresa.
Por levar a coagulação intravascular disseminada, igual nas sepses bacterianas, o protocolo de uso de heparina era de se esperar. Não vejo novidade nisso, que está sendo publicado como inédito. Na verdade, só muda o agente etiológico, que no caso é um vírus. Ok? Exatamente. Exatamente. Eles têm, muitos médicos tiveram a dificuldade de entender que estavam tratando uma pneumonia e, na verdade, o paciente está numa sepse. Ele não está numa pneumonia, está numa Igual sepse. uma A sepse. pneumonia foi a etiologia. O começo de tudo foi o vírus que atacou o pulmão, que desencadeou a sepse. Então, hoje, o choque séptico, tanto é que a maioria dos pacientes com fulminante, que for 2, 3 dias de internação e já logo for a óbito, alguns no próprio pronto-socorro vão a óbito, é para o choque séptico, que não dá tempo da gente fazer nada. Agora, a questão do Rômulo, no hemograma, ele observou muitos relatos de linfócitos reativos. É isso mesmo? E por quê? Então, como é uma infecção viral, né, tem casos de pacientes, né, fazendo uma análise geral do hemograma, ele está tendo uma monocitose interessante, que nós observamos, chegando aí a em torno de 20% de monócitos, ou seja, o organismo tentando apresentar esses antígenos. Só que, ao apresentar esse antígeno e a gente não reconhecer ele muito bem, os linfócitos estão tentando se ativar e transformando em linfócito ativo. Então, os poucos linfócitos que tem, geralmente tem essa característica atípica, por quê? Porque ele está sendo bombardeado pelo sistema macrofágico para apresentar antígeno para ele desenvolver um anticorpo rápido, né? E que esse anticorpo a gente ainda não sabe qual é a característica dele. Ele está sendo muito estudado, mas a gente ainda não tem um denominador comum de como é esse anticorpo. Ok, eu tenho algumas perguntas de novo, mas o senhor vai continuar e depois a gente vai separar em blocos para essa pergunta, senão fica interrompendo o seu pensamento. Uhum. Então, assim, hoje, aqui os profissionais estão mais atentos aí. Ficar atento no hemograma, né, da leucocitose e neutrofilia, né, o agravamento da linfocitopenia, então diminuição de linfócito muito rápida. Então, se o paciente está na UTI, o linfócito dele fica muito atento a isso, a contagem, que o linfócito está caindo muito rápido. A gente está sugerindo para o pessoal que trabalha com equipamentos de última geração, os mais modernos, lá de hemograma, que faça lá o MDW, que é o tamanho celular do monócito. Parece que isso é um parâmetro importante agora, que a gente já fazia tamanho da hemácia, a gente já fazia tamanho da plaqueta, e agora eles viram que, nesse caso, está sendo importante quando o monócito começa a modificar muito, a doença está avançando mais gravemente. O prognóstico não é bom quando os monócitos começam a aumentar muito de tamanho, quando a variação dos monócitos é muito grande. Então, quem tem os aparelhos de automação que tem essa opção, começar a ver esse dado, de repente pode ser um dado estatístico do futuro, né, para o médico, para acompanhar o médico, mas parece que o prognóstico passa a não ser muito bom quando os monócitos estão muito ativos, né, porque aí está apresentando muito antígeno, está ativando muito o sistema imunológico do paciente, e isso parece não ser muito bom. Os testes de coagulação, né, hoje são preditores significativos da gravidade da doença. Então, começou a alterar a coagulação, está ficando mais grave. Aí a gente já começou com a coagulação intravascular disseminada, né, como uma das complicações mais graves do Covid-19. Então, hoje a gente já sabe que isso é um prognóstico, né? Então, e aí o que eles começaram a associar? Por exemplo, a trombocitopenia. Por que está acontecendo? Geralmente causada por um consumo muito grande de plaqueta pelo corpo. E aí começa a fazer coagulação intravascular disseminada. Então, ele leva, né, o que acontece? Ele está gerando espécies reativas de oxigênio, que está alterando muito as plaquetas, e elas estão tentando resolver, gerando uma grande quantidade de morte de sistema vascular, né? Que isso aí é um diagnóstico da fisiopatologia da sepsis, isso a gente já tem
conhecido, né? Eu até trabalhei uma época com isso, com esse diagnóstico. A gente já sabe que a plaqueta é um desencadeante da sepse, ela que faz essa falência múltipla de órgãos. A gente já sabe que está relacionado à plaqueta, e parece que esse consumo de plaqueta exagerado pelo organismo está gerando esse estresse oxidativo, principalmente de endotélio musculatura lisa, levando a uma falência vascular. E aí o paciente não aguenta. A leucocitose, né, a explicação mais plausível que eles estão tendo é que o paciente está tendo, fora a infecção viral concomitante, está entrando uma infecção bacteriana associada, né, então já está começando a aparecer algumas bactérias associadas, mas geralmente infecções iniciais, virais, geralmente leucocitose, neutrofilia é comum. O lactato deshidrogenase, né, que está aparecendo, vai aumentar conforme vai aumentando a lesão pulmonar. Então, quanto maior a lesão pulmonar, maior a lactato deshidrogenase. Então, também já está sendo um preditivo de aumento da pneumonia. Então, o paciente está com uma pequena pneumonia, a lactato vai aumentando. A gente já sabe que está acontecendo a lesão pulmonar e começando a falência de órgãos. Então, é a hora que os médicos... A AST-ALT, a lesão hepática e a falência de órgãos, porque tem alguns aí que tem essas enzimas, exceção do ALT, mas o ACE tem no coração, tem no rim, já começa... Então, está sendo um sinalizador de falência de órgão, né? Dímero D, eles estão pedindo toda hora, 4 a 5 vezes ao dia, para ver se começa esse processo, porque a gente já sabe que aí começou o sistema de ativação do sistema de coagulação, e albumina sérica aí com comprometimento do fígado importante, né? E o que a gente observou nos últimos dias, que os pacientes, quanto mais grave esses pacientes na UTI, né, em coma mais grave, os níveis de hemoglobina dele caem muito, né? Não sabe se é por uma hemólise causada pelo próprio vírus ou se é um desgaste do próprio pulmão que está inflamado demais e ele acaba consumindo esses hemácias e aí a bilirrubina sobe, né? Então, são associações que a gente vai fazendo. Então, isso é o que tem acontecido aí. E agora, né, alguns trabalhos aí mostraram para a gente que as interleucinas, alguns laboratórios que trabalham dosando interleucina 10 e 6 e 10 está relacionada aí para marcadores de inflamação, e nós já vimos que aumento de interleucina 6 associada ao dímero D, prognóstico muito ruim, é um mau prognóstico, aponta como marcador de mau prognóstico. Então, laboratórios aqui como a Einstein, CIR, Hospital das Clínicas, já colocaram no protocolo dosando os pacientes de UTI em estado grave para saber para onde ele vai caminhar. Eles já viram que interleucina 6 e de dímero D aumentado, o prognóstico fica muito ruim, né? A chance de recuperação desse paciente fica muito ruim. Então, assim, são os marcadores que estão aparecendo. Vamos para a nossa rodada de perguntas. Então, a Patrícia, ela escreve, em relação aos testes rápidos, vejo que a Anvisa liberou rápido, devido à urgência da pandemia. Na sua opinião, esses testes foram validados de forma correta? São realmente seguros? Já ouvi relatos que tem pacientes que não produzem anticorpos. É que, na verdade, assim, dentro da janela biológica, que a gente ainda não sabe muito bem qual é essa janela biológica que vai acontecer o aparecimento do anticorpo, na China foram de 14 a 18 dias, na Europa foi de 10 a 14 dias, e no Brasil de 3 a 8 dias. Mas tem paciente que está produzindo depois de 14 dias, depois de 16 dias. Então, o que a gente está hoje sugerindo é acompanhamento. Deu negativo não quer dizer que você não pegou, pode ser que você está dentro da janela biológica. Então, não é que o paciente não produz um anticorpo, é que a janela biológica dele é grande. Então, o sistema imunológico dele, de repente, está comprometido e não consegue responder rapidamente ao anticorpo. A Eliane, ela escreve, li um artigo que trazia essa informação, que a princípio era uma doença pulmonar, mas que, na verdade, eles dizem ser uma doença hematológica, vistos as alterações hematológicas que levam às dificuldades no transporte do oxigênio, levando o paciente a agravos respiratórios. E a respeito da imunidade, também li casos que pacientes não adquirem imunidade, que é isso aí que o senhor estava falando. O que poderia levá-lo a uma reinfecção?
Então, na verdade, assim, o modelo hematológico que eles fizeram foi um modelo computacional. Eles foram estudando a molécula do vírus, como é que ele poderia atacar, e ele tem, tecnicamente, por computador, ele parece ter um tropismo pela hemoglobina, né? Que ele tem um tropismo pela hemácia. Mas isso foi um modelo via software, comparando moléculas. Uhum. Mas, assim, o que a gente tem observado é o paciente se infecta por ser pelo trato respiratório, começa uma inflamação e essa inflamação vai prosseguindo. Alguns pacientes, por exemplo, que tem um aumento de bradicinina por algum motivo, ataca o pulmão. Então, na verdade é o seguinte, ele é um vírus respiratório que compromete o sangue e, como efeito secundário, ele está fazendo essa pneumonia viral. E a reinfecção, a gente não tem certeza se a gente consegue, se a gente vai ter essa reinfecção ou não, né? Alguns casos que apareceram, que supostamente é reinfecção, o que a gente tem discutido, tem conversado será que não está mal curado? Né? Que teve até um caso no Rio de Janeiro que faleceu, ele teve 5 dias de pneumonia, teve alta porque melhorou, chegou em casa, teve a falta de ar e acabou morrendo em casa. Então, será que não foi antecipada demais a alta dele? Será que foi reinfecção? A gente não sabe o que aconteceu. Então, como ele é muito recente, a gente não sabe, né? No Japão, que tivemos muito caso, não ainda tem relato de reinfecção. Eles estão observando, né, se vai aparecer novamente isso daí, se o anticorpo é eficaz. Isso é uma opinião minha, pessoal. Eu acho que esse vírus provavelmente vai ser igual ao H1N1. Todo ano nós vamos ter que se vacinar contra ele, porque ele não vai dar imunidade eterna, como, né, que o pessoal fala, uma imunidade de 10 anos, de 8 anos, 5 anos, imunizou uma vez. Porque ele muta muito, ele já teve várias mutações. Tanto é que o vírus que está no Brasil não é o mesmo que teve na China. Né? As cepas que eles pegaram aqui é vírus europeu. Né? O da Itália é o chinês, mas o que veio para o Brasil já não é mais o chinês, já tem uma outra sequência. E parece que nos Estados Unidos é a mesma coisa. O vírus que está lá não é o da China, é o da Europa. Né? Então, a gente não sabe. Parece que ele é mais agressivo. E como nós aqui temos outros problemas em relação à saúde pública, ele deve acontecer uma mutação aí e a gente vai ter esse problema aí ao longo do tempo. A gente precisa tentar ver o que está acontecendo aí, que é o que a gente tem esperado aí dos imunologistas, que aí é a praia deles, né? Uhum. Uma outra coisa que está aparecendo são os derrames pleurais. Então, com essa infecção, começou a aparecer casos de derrame pleural e derrame pericárdio, porque o vírus está inflamando e conforme ele vai invadindo o pulmão, nos casos mais graves, ele está fazendo um derrame pleural. Então, vai começar a aparecer aí para o pessoal de citologia, o pessoal de hematologia, daqui a gente os derrames pleurais causados pelo vírus. E como a gente viu, é extremamente agressivo, porque é uma descamação intensa de mesotélio, então tem muito mesotélio, e alguns apareceram já com linfócitos, mas a maioria está aparecendo com neutrófilo com exudato característico de bactéria, não de vírus. Né? Mas ele tem uma descamação muito intensa. Então, tem vários pesquisadores que estão testando o que mais tem ali naquele líquido, né? Para tentar ver se dá para ver mais alguma coisa. Mas parece ser um exudato aí inflamatório intenso do pulmão devido a essa pneumonia que é causada pelo vírus. Então, o vírus, eu acho que assim, ele não é um vírus que causa pneumonia, é um efeito secundário desse vírus. Ele veio para atacar o sistema respiratório e acabou comprometendo aí o nosso pulmão. Tem mais alguma pergunta? Não, pode. Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto aqui o nosso chat está só com aquelas perguntas mesmo. Eu queria, não sei o encaminhamento que o senhor vai dar à sua fala, mas eu me preocupo muito também com nós profissionais de saúde, principalmente os profissionais de laboratório, né, que estão ali em contato com amostras biológicas, né, potencialmente infectantes. Como que está o manejo dessas amostras no laboratório? Eu creio que deve ser com todo o cuidado, como sempre, né? Mas como é algo realmente tão novo,
como que está se dando esse manuseio e como se está se criando barreiras, né, para que nós, profissionais de laboratório, não tenhamos uma exposição tão que cause, né, uma infecção para esses profissionais. Na verdade, assim, o que tem relatado aí alguns profissionais, algumas pessoas que eu andei conversando, é que, assim, quem manipula as secreções, né, colhida nasal, tem que tomar um certo cuidado, porque ali está o foco do vírus. Os exames laboratoriais de sangue, tem que tomar todos os cuidados, como qualquer amostra contaminada, mas me parece que a contaminação não vai acontecer por manipular um soro do paciente com Covid. Parece que a contaminação maior é o pessoal da sorologia, da sorologia e da biologia molecular, que vai manipular propriamente o vírus, né? Então, o que a gente está recomendando é o que o pessoal, né, o da Dufuru está fazendo, é coletar a amostra e já tentar neutralizar o mais rápido possível essa amostra para ficar só com o DNA dela, o RNA dela, do vírus, para que não tenha essa contaminação. Mas os mais contaminados hoje são os pessoal do SAMU, né, que vão buscar os pacientes, o pessoal das ambulâncias, e o pessoal da UTI, são os mais relatos. Tem muito pouco caso de pacientes, dos profissionais de laboratório. De laboratório, a maioria que contaminou, que é bem pouco se contaminaram de laboratório, foi o pessoal da coleta, né, por algum motivo. Mas, assim, a manipulação do sangue ainda não tem relatos de contaminação, tomando os cuidados com a EPI, com, né, o que a gente está usando hoje, eu acho que está meio que obrigatório, touca, máscara, luva e óculos de proteção, isso já resolveria o problema. Mas me parece que ele não faz aerosóis, né, ele não gera essa partícula com facilidade como outros vírus que a gente tem. Mas os laboratórios que estão trabalhando com vírus para PCR, nível 2, nível 3 de biossegurança, né? Porque está mexendo com vírus aí que a gente ainda não conhece. Os vírus naturalmente mutam, né? Eles são de 4 em 4 anos tem essa mutação. No final de 100 anos é praticamente uma revolução, inclusive na infectividade deles, né? A gente vê isso como que, na verdade, os vírus de RNA eles são mais complicados do que os vírus de DNA. Os vírus de DNA mutam muito pouco. Os de RNA, como eles têm que fazer eles usam transcriptase reversa, né, como é do HIV, para fazer uma fita de DNA, para incorporar no seu material, para produzir o vírus, nesta hora entra uma base nitrogenada diferente no circuito e que depois pode permanecer no vírus. Acabou de mutar. E aí ele pode criar uma resistência. Então, por isso que a gente ainda não conseguiu, né? Aqui no Einstein, eles estão com vários protocolos de antirretrovirais, eles estão testando vários antirretrovirais que a gente já usava para outras doenças. Estão usando vários medicamentos, então se o paciente não está na UTI, está na enfermaria, eles não estão usando a azitromicina ainda, estão usando as quinolonas, associado a um antiviral. Na UTI, eles já começaram a usar a hidroxicloroquina e a cloroquina. Então, tem algumas situações, assim, são protocolos muito complicados, porque eu tenho que saber o estado geral do paciente. Por exemplo, conheço pacientes que tinham certas doenças inflamatórias, que não estava resolvendo com medicação tradicional, já a gente estava usando imunossupressor, e a gente colocou hidroxicloroquina e uma semana a pessoa estava bem. Né? O fígado, a enzima respondeu. Então, a gente não sabe como isso vai acontecer. Na China, a medicina tradicional chinesa, né, que eu acabo acompanhando também todas essas terapias alternativas, eles já começaram lá na China a usar a quina, né, uma parte da molécula lá, junto à medicina tradicional chinesa, usando a quina. E parece que tiveram uma resposta boa, sem usar toda a molécula da hidroxicloroquina, né? Eles só estão usando a quina. Parece que teve uma resposta. Então, na verdade, são situações que a gente precisa estudar, né? Na verdade, nós estamos no processo de aprender tudo que está acontecendo. E o laboratório vai ter
um ganho muito grande, como foi com o HIV, né? Vai ter um ganho muito grande de entender todos os processos que a gente não conhecia, hoje a gente conhece do HIV e agora a gente está aplicando também para o Covid, que é uma doença aí que acometeu o mundo inteiro. Maravilha. Professor, o senhor poderia fazer, então, eu vi que o senhor falou por sistemas, né? E correlacionou os exames laboratoriais mais importantes, correlacionados, inclusive, com alguns achados clínicos, dando o prognóstico, né? Tem como o senhor fazer um pequeno resumo das principais, dos principais testes, né? Utilizados para que oriente melhor o profissional, não só o profissional do laboratório, obviamente, mas principalmente os profissionais também que estão diretamente aí na clínica, né? E com certeza estão com tantas dúvidas, né? Quanto todos os outros profissionais que não necessariamente estão diante daquele paciente. Na verdade, assim, a gente está seguindo um protocolo da própria Organização Mundial de Saúde de quais os exames são importantes. Inicialmente, o hemograma, um coagulograma, o perfil renal e hepático, para tentar entender. Então, e o dímero D, né, independente da UTI, para ver se não está mesmo assintomático acometendo esse processo. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é isso. É um hemograma, um coagulograma, perfil renal e perfil hepático. Se o paciente é diabético, a gente até está pedindo a glicemia, mas isso a gente já faz de rotina. Por quê? Porque eu preciso saber como é que está a troca gasosa, eu preciso saber como é que está essas células do sangue dele, né, em que estágio está essa inflamação. E geralmente eles estão pedindo, junto com o hemograma, o VHS, para que ele possa entender se já começou esse processo inflamatório. Então, esse é o perfil que a gente está utilizando. Em cima disso, os médicos estão acompanhando o que vai piorando, e aí, conforme vai piorando a situação do paciente, a gente começa a colocar a creatinoquinase, CPK, o lactato deshidrogenase, a gente começa a colocar mais coisas. E eu sempre recomendo, né, nessas doenças inflamatórias em gerais, a gente usar a proteína C reativa como marcador de inflamação, de prognóstico de inflamação, né? Tanto é que a gente está usando ela a supersensível justamente para isso, que a gente começa a acompanhar. Está inflamando mais, então está comprometendo mais órgãos. Então, eu acho que esses são os exames de laboratório que a gente tem que acompanhar e ficar mais atento, né? Principalmente a gasometria hoje, devido a essa falta de ar que o paciente tem, isso leva ele a óbito muito rápido, né? Porque ela aparece do nada e ela evolui muito rápido, né? Então, os casos que a gente escutou, os relatos de pacientes que acabaram sobrevivendo é que é muito rápida essa falta de ar e ele perde o controle, o paciente chegar a desmaiar porque não conseguia respirar, né? Então, essa oximetria. A gente está falando para as UBS, para as unidades básicas de saúde, colocar um oxímetro. O paciente chegou lá, bota o oxímetro nele e vê como está. Saturação abaixo de 95, encaminha para o pronto-socorro. Porque a gente já viu que está com sintomas e a oximetria dele está caindo abaixo de 95, a saturação dele está abaixo de 95, a gente já está recomendando. Antigamente, a gente mandava para o pronto-socorro e quando chegava a 90, eu já peguei paciente com 90 e a gente mandou para casa. Hoje, com 95, a gente já está mandando para o hospital, porque a gente vê que ele está com todos os sintomas e está começando a cair, né? A gente até recomendou, né, o pessoal da farmácia, né, os farmacêuticos, a ter na sua farmácia, porque estão procurando muitas das vezes a farmácia, ter um oxímetro lá e colocar o oxímetro no dedo do paciente. Média temperatura para um oxímetro. Começou a baixar, fala para ele, procura uma unidade de saúde, entre em contato com os telefones da unidade de saúde, porque é o mais grave hoje, a gente já sabe que é a função respiratória dele, se comprometeu e aí a gente tem que oxigenar o mais rápido possível. Hoje, nós farmacêuticos recebemos umas informações importantes para lidar, né, com pacientes suspeitos, né, de coronavírus e atendimento em drogarias, né, em farmácias. Ao mesmo tempo em que nós ficamos felizes, né, porque a farmácia realmente é um aporte, é um lugar
onde com grande facilidade as pessoas vão entrar e a gente vai poder fazer o encaminhamento, tem algo mais que isso, né? Não é só vender um kit rápido de laboratório para dizer se você possivelmente tem ou não tem o coronavírus, mas é também poder contribuir no laudo, né? No laudo diagnóstico desse paciente, e fazer principalmente a partir disso os encaminhamentos, né, possíveis para que essa pessoa seja diretamente colocada de quarentena ou ir, né, para um hospital, dependendo da gravidade dele. Então eu vejo a nossa responsabilidade muito grande, né, principalmente os farmacêuticos que estão trabalhando em drogarias, né, neste momento. É um chamamento muito grande, mas também precisamos ter um respaldo legal para isso, porque mesmo os testes rápidos de glicose, né, feitos em drogarias, nós não temos esse amparo legal ainda, né, que faz com que a farmácia, como estabelecimento de saúde, ela tenha essa autonomia. Então, assim, eu queria só pontuar isso, porque é algo que a farmácia vai ajudar, e muito, né, como estabelecimento de saúde, mas é preciso também, além dessa notoriedade, de um amparo jurídico, um amparo legal mais efetivo. Na verdade, quando saiu aquela resolução, né, do Conselho sobre a prescrição farmacêutica, sobre o consultório farmacêutico, não se levaram muito a sério, né, que isso ia acontecer. E agora nós estamos em meio de uma pandemia, necessitando de todos aqueles conhecimentos da pós-graduação, né? Então eu até entrei uma live com meus alunos da pós-graduação, falei, viu como é importante a gente entender todo esse processo durante a pós-graduação, da anamnese, saber conversar com o paciente para extrair informação, né? Como é importante entender um dado laboratorial, o que significa aquele dado laboratorial, porque pode estar caminhando para uma situação mais difícil. Então, os alunos falam, pois é, o professor falava tudo isso e a gente achou que a gente nunca ia utilizar. E hoje nós estamos utilizando, né? Os meus alunos de análise clínica, professor, hoje mesmo eu já recebi uns 10 ou 12 WhatsApp com imagem de célula. Professor, que célula é essa? Eu falo, qual a idade? O que o paciente tem? É suspeita de Covid. Então isso é um linfócito atípico. Olha, isso é um monócito hiperativo. Os monócitos estão hiperativos na circulação, né? Olha, esse paciente já está fazendo uma mielodisplasia, então provavelmente não é o Covid. Provavelmente ele já tinha essa mielodisplasia e o Covid só atrapalhou a história, só acelerou o processo. Então, eu estou com cada hora, todo dia estou recebendo aí vários pedidos de ajuda de células que estão aparecendo, né? No laboratório, que muitas das vezes a gente não consegue identificar, né? No dia a dia a gente nunca viu, e aí eu falo para eles, está vendo como era importante a aula da pós-graduação, como é importante a gente conversar, né? Trocar informações na pós-graduação, porque um dia vai acontecer da gente precisar. E aí, né, eu falo para eles, olha, agora nós estamos precisando, estamos trancados dentro de casa, né? Muitos trancados dentro de casa, e vocês aí na ponta, né, do problema todo e tendo que resolver. Tinha uma pergunta que ficou no ar, sobre esses testes rápidos. A maioria está vindo da China, né, que já foi testado lá exaustivamente. Alguns vieram da Coreia, também já foram testados exaustivamente. E agora os americanos aprovaram mais um no FDA. Então, assim, eles são teste rápido. Então, assim, dá positivo é sinal que você teve contato com o vírus. Isso, pelo menos, é o que está comum. Dá negativo não quer dizer que você não teve, né? Então, o positivo é 100%, quase que 100% garantido. Parece que teve um aí no mercado, mas parece que a Anvisa já retirou, que ele estava dando um problema aí em relação ao H1N1 e tal, era um que fazia vários parâmetros, mas a Anvisa não autorizou e já mandou recolher todos eles, porque ele fazia 3, 4 vírus diferentes. E a gente falou, isso não é bom mexer agora com 3, 4 vírus ao mesmo tempo, isso não vai dar certo. Então, a gente está partindo só para específico, é só para o Covid, né? Só para o Covid-19. Né? Eu tenho trabalhado aqui no estado de Mato Grosso e diretamente a gente
se pergunta quais os testes, né, que nós vamos importar aqui para o Brasil, porque também tem que ter uma intervenção direta da Anvisa, né, o senhor acabou de dar esse exemplo, que não seja bom testar 4 vírus ao mesmo tempo, mas não é pertinente nesse momento fazer isso. E existem inúmeras marcas, inúmeros laboratórios que fazem, e até a semana passada eu tinha visto que até, se não me engano, 11 marcas estavam sendo aceitas aqui pela Anvisa, né, para entrada no Brasil. Então, realmente há uma demanda muito grande, são vários laboratórios fabricando, né, e como o senhor falou, são testes rápidos, né, não é um teste laboratorial com grande acurácia, mas é um teste rápido para fazer, na realidade, mais uma triagem epidemiológica do que qualquer outra intervenção. Mas é interessante. Além do mais, os custos, né? Os custos estão sendo altíssimos, porque, primeiro, por causa da demanda, e segundo, a gente quase não tem esse produto aqui entre nós, né? Então, ainda está sob muita responsabilidade dos governos, né, de adquirir e de fazer com que a população seja testada, que, obviamente, nós nunca seremos uma Coreia, né? Até porque olha a quantidade de gente que nós temos aqui, nunca todo mundo vai ser testado, e nem deve, né, ser testado, mas é realmente uma coisa muito interessante. Alguém tem alguma outra pergunta para colocar no chat aqui para o professor Alípio? Professor, o senhor falou de os alunos ligam dando várias situações do laboratório, né, do laboratório clínico, perguntando qual a morfologia de célula, o que é isso, o que é aquilo. E falou muito sobre idade, né? Existe hoje uma discussão muito grande entre crianças, jovens e pessoas acima de 60 anos. Isso influencia também no exame laboratorial, por exemplo, no hemograma. Como que se comporta esses parâmetros? Então, o que eles têm relatado é que o comportamento, assim, levando em consideração os valores de referência, né, que criança tem um valor de referência menor, maior, o negro, né, levando em consideração a raça. Mas o perfil parece ser muito parecido. Né, dos pacientes que assim, grave, foi muito parecido o perfil laboratorial. Mesmo, tanto é que para criança ou para adulto, a gente está pedindo os mesmos exames laboratoriais, coagulograma, função renal, a gente está fazendo o mesmo perfil, né? E os médicos sempre estão pedindo agora raio-x e tomografia, né? Porque para detectar essa pneumonia, né? E ver aquela parte do vidro fosco, os implantes do processo inflamatório. Então, o perfil até agora que a gente tem visto é muito semelhante do idoso, do adulto. A doença parece que tem um perfil muito parecido, né? Quando ela entra nessa fase, vamos lá, quando ela entra nessa fase da sepse, uma sepse na criança, uma sepse no adulto. As respostas estão sendo diferentes, né? Então, tem paciente com 5 dias sai da UTI, tem paciente que está com 10 dias na UTI, tem paciente que até 30 dias na UTI entubado. Então, vai mais da resposta. E como alguns pacientes de UTI tomavam corticoide por alguma doença pulmonar, como asma, e aí agravou mais. Então, esses pacientes estão ficando um agravamento. Pacientes cardiológicos, como tomam muita inibidor de ECA, que aumenta muito a bradicimina, a gente já sabe que isso é um componente complicado. Tanto é que a gente está pedindo para não tomar anti-inflamatórios de amplo espectro, né, de alta potência. Travou. Vocês me escutam? Damos leucotrieno e aí ele desenvolve broncoespasmo, aí começa todo o processo. Então, tomar muito cuidado em tomar anti-inflamatório nesse período. Então, o que a gente está recomendando é a tal da dipirona no Brasil e o paracetamol em casos de febre, e não tomar muito anti-inflamatório para que a gente não tenha esses processos muito agravados. A Eliane pergunta, para considerar um paciente curado,
O que deve ser levado em consideração? A carga viral, os sintomas? Então, na verdade, o que eles estão estabelecendo é a redução dos sintomas, né? Então, 14 dias no mínimo, de afastamento e observar a queda dos sintomas, né? Então, por exemplo, alguns médicos que a gente teve contato, eles que tiveram a doença, falaram o seguinte: nós tivemos a doença e estamos em tratamento. Ah, qual é esse tratamento? Nós estamos em tratamento, agora nós temos que observar até desaparecimento dos sintomas. A carga viral, como a gente está sem kit até para fazer o exame, nós estamos com dificuldade até de estabelecer a carga viral, né? Porque a gente ainda não conhece muito bem esse vírus, então eles estão fazendo carga viral, os laboratórios estão fazendo carga viral, mas bem poucos estão fazendo isso, porque nós estamos pegando todo o equipamento e para diagnóstico, né? Para fazer o diagnóstico mais fácil, mais rápido, né? Okay. Mais alguma pergunta? Já passamos 1 hora da nossa conversa, passou rápido, né? Foi muito rápido, porque é um assunto bem interessante que está em voga para todos os profissionais, e todo mundo hoje fala sobre o coronavírus, o novo coronavírus, que na realidade causa, né, a Covid, né? Então, isso é importante, né, também diferenciar o agente etiológico da doença que acaba desenvolvendo, né? Então, professor, eu vou deixar mais 1 minuto para quem tiver alguma consideração, alguma pergunta, para colocar aqui no chat. A Kelly disse que travou um pouquinho a sua internet. Se o senhor poderia repetir sobre os medicamentos que não se devem tomar, porque ela não conseguiu escutar. Nós não estamos recomendando uso de anti-inflamatórios muito potente. Então, ficar usando corticoide nesse momento, a não ser aqueles pacientes que precisam, né, são asmáticos, precisam tomar. Mas não ficar tomando Voltaren, Cataflam, nenhum corticoide, esses medicamentos que são anti-inflamatórios potentes nesse momento, porque eles podem mascarar algumas doenças e agravar mais o pulmão, porque como eles inibem a COX e aí a via do leucotrieno, né, da LOX, que aumenta o número de leucotrieno, que leva a problemas respiratórios, isso está agravando os casos. Então, a recomendação é não tomar anti-inflamatório, usar os analgésicos, os antipiréticos normais. Então, o que a gente está falando? Tilenol ou dipirona. Tilenol, só ficar atento por causa da hepatotoxicidade dele, né? E a gente não está recomendando o ibuprofeno, apesar de ter uma briga na literatura se é verdade ou não que o ibuprofeno piora a situação. A gente já tentou identificar qual era o problema, mas ainda não tem definido isso na literatura, se causa problema ou não, mas a gente está evitando. E a gente está pedindo às pessoas que evite tomar, principalmente corticoides, se não tem necessidade, né? Porque tem pessoas que gostam de usar cortisona, então a gente está pedindo para evitar e usar antitérmicos tradicionais, a dipirona e o paracetamol, e evitar anti-inflamatórios de alta potência para não mascarar a doença e mascarar os sintomas e agravar o pulmão, né? Porque muitos casos que chegaram no hospital começaram a tomar anti-inflamatório potentes. Então, ficar só atento a isso aí. Então, a gente não está indicando os anti-inflamatórios. Outra coisa que me veio também, professor, que na realidade nós escutamos todos os dias a epidemiologia, né, se desenvolvendo dessa doença no Brasil e no mundo, mas isso daí é só com casos que já foram devidamente notificados, né? Sabemos que existe muito mais, né, sem ser que não foram diagnosticados e pessoas que sequer procuraram, né, um sistema de saúde e na realidade podem ser até portadores assintomáticos, que grande parte das pessoas são portadores assintomáticas e acabam disseminando, né? A Eliane, ela pergunta aqui, a respeito do medicamento que saiu na mídia hoje, eu nem sei alguma ideia sobre qual seria? Eu vi que tem algo sobre o ministro da Ciência e Tecnologia, né, falando sobre, mas eu não vi o medicamento, o nome. Eu acho que é sobre a ivermectina.
Deve ser isso. E a pergunta daqui, eles estão falando sobre a ivermectina. Então, a ivermectina, né, ele foi utilizado em alguns pacientes que teve melhora. Mas é igual a hidroxicloroquina. Não sabemos o mecanismo de ação em relação ao vírus, né? Então, é a mesma coisa. A cloroquina a gente só usava para malária. Hoje a gente usa para reumatismo, hoje a gente usa para doenças autoimunes. Então, eu acho que vai ser isso. Eles têm que estudar para entender, né? Fazendo um paralelo. Metronidazol a gente usava como antiparasitário, antiprotozoário. E hoje a gente usa associado para bactérias, principalmente para infecções com bactérias anaeróbicas, a gente usa metronidazol. Bactérias resistentes, a gente está usando metronidazol. Que agora a gente conhece mais o mecanismo que a gente estudou. E esse do vírus, estão testando de tudo, né? Na verdade, estão testando de tudo. E como eles caíram dentro dessa linha do protozoário e tem essa notificação que é hematológico, que o vírus tem um tropismo por células hematológicas, e a gente já sabe que a ivermectina tem uma ação sobre algumas células hematológicas e a cloroquina também tem uma ação sobre células hematológicas, então a gente está vendo o que a gente pode controlar aí, né? Tentar fazer uma mediação. Eu acho que essas drogas vão ser mediadores do processo, não a cura do processo, e sim mediadores. Tanto é que são testes que eles estão fazendo. E eu acho também prudente, a Eliane disse assim, eles não falaram o nome, apenas liberaram o estudo. Eu acho muito prudente não falar o nome, inclusive, das drogas que estão em estudo, porque nós já tivemos aí alguns episódios de falar de hidroxicloroquina, as pessoas sequer nunca tinham escutado falar numa droga como essa, que é muito comum da gente estudar e saber para que serve no meio da saúde, né, onde os profissionais de saúde já entendem, inclusive entendem a gravidade, né, que é usar uma droga como essa de forma tão abusiva, né? Você não pode simplesmente ir ali e comprar qualquer medicamento. Imagine uma droga que tem uma certa toxicidade bem evidenciada. Então, assim, não falar, né, o nome e falar que estão testando algo, eu acho, na realidade, mais prudente do que simplesmente mais uma droga colocada aí dita, né, como algo que vai curar, que eu também concordo com o senhor, professor, não é que vai curar, mas auxilia, né, e muito no tratamento, para não causar esse alarde. A minha preocupação sempre se é profilático a história. Eles estão online? Não, estão online. A minha preocupação sempre é essa, se é profilático a história. Né? Nós estamos com muito problema aí de drogas profiláticas. E essas drogas não são profiláticas, são para tratamento em estado grave, o paciente que está na UTI, essa situação. Será que deu algum problema aqui, não? Aí, voltou. Isso. Voltou. Então, a minha preocupação também em relação a isso, a não divulgação dessas drogas, é porque é profilático, não é uma droga profilática, é uma droga para tratamento. Se você tem, senão as pessoas vão começar a tomar profilaticamente e não vai resolver. Vão ter intoxicação, a ivermectina é extremamente tóxica também, como a cloroquina. Então, eu acho que assim, foi muito prudente do ministro da Tecnologia não divulgar, se for a ivermectina mesmo, não divulgar, porque ela tem seus efeitos Sim. seríssimos, né? Professor, então, eu acho que a pergunta agora vai mais para um paulistano, né? E vocês estão aí realmente, São Paulo, né? Tá no topo, né? No Brasil tem mais casos, obviamente tem muito mais população, então vai evidenciar mais. Então, a Eliane fala assim sobre a pandemia em si. Qual a opinião? Estamos no fim? Ainda vai longe? Olha, hoje eu estava lendo aquele trabalho da Science, que Harvard fez. Eu acho que é o que eles estão falando. Nós temos aí até 2022 essa pandemia, acho que ela vai permanecer até 2022, e que nós vamos ter ciclo da doença, que nós vamos ter que fazer pequenos isolamentos, lugares muito específicos, porque ela vai passar por esse processo de ir e vir, como foi do HN1, né?
Então, a gente tem do HN1, só que o HN1 nós temos agora um medicamento, o Tamiflu, nas primeiras 24 horas, 48 horas a gente já resolve. Essa a gente ainda não conhece ainda uma droga, mas eu acho que a indústria farmacêutica está investindo muito dinheiro nessa situação e eu acho que a gente vai conseguir. Mas eu acho que essa pandemia vai durar muito tempo ainda. Eu acho que a gente ainda tem um processo aí de entender melhor essa doença, né? Nós vamos ter aí um pico da doença. Eu acho que a curva está achatada, né? Todo mundo está falando, deu errado, não tem tanta gente contaminada. Não tem porque nós estamos em casa. Porque se a gente partir para a rua, a gente vai ter aí o processo. E aí nós estamos com muita gente internada aqui em São Paulo e está muito subnotificado. Então, tem muita gente morrendo sem saber do que morreu, né? Porque não fizeram exame, que não deu tempo de fazer exame. Então, a coisa está um pouco complicada. Mas eu acho que é uma pandemia, que é uma epidemia, e que a gente vai ter ainda bastante estudo para fazer. Não sei se vocês viram hoje Tocantins liberou, falando que vamos reduzir o isolamento social, e apareceu já o primeiro, porque nós não temos nenhuma morte no estado, apareceu primeiro a morte que aconteceu no dia 10, não morreu hoje, morreu dia 10, né, que saiu o resultado hoje. Então você vê que já começou a aparecer também em vários lugares. E é a doença que está andando, né? Então aqui em São Paulo até a gente brincou, ainda está na zona norte da cidade de São Paulo, mas está começando a ir para a periferia. E quando vai para a periferia, a gente já sabe que acomete as pessoas mais debilitadas, nutricionalmente comprometidas. Então, eu acho que é uma situação que nós vamos ainda sofrer um pouco, visto que nós vamos entrar no inverno agora. Então, a gente não sabe como ela vai ser. No circuito, mas eu acho que nós temos uma epidemia aí por um bom tempo. Exato. Professor, o senhor me escuta? Tem? Porque travou um pouco. Mas, enfim, eu queria fazer as considerações finais, agradecer a sua presença aqui, né, virtual, mas extremamente importante para o debate, né, um profissional de laboratório bastante com muita experiência e vivendo, né, aí em São Paulo, e tendo essa percepção, né, de como profissional de saúde. E o nosso professor também, vários alunos aqui também na live, né, quando eu falei que o professor Alípio seria da live, todo mundo lá da citologia clínica, da farmacologia, está aqui, né, grande parte assistindo. Então, agradeço, né, imensamente a sua disponibilidade, a sua gentileza de ter, né, parado aí um tempo do seu dia, né, para se dedicar a transmitir informações tão importantes como essa daí, tá bom? A Kelly está falando para o senhor, obrigado, professor maravilhoso, ouvi-lo novamente, espero vê-lo mais vezes. Né? O Luiz falando que é muito bom, deixa aqui o feedback. Parabéns pelo seu conhecimento que nos abrilhantou, o João escreveu. Eliane falou que essa aula merecia bis. A Denise falou, aula top, parabéns, muito obrigado. E assim por diante. E eu reitero tudo que eles falaram. Então, eu que tenho que agradecer a oportunidade de falar um pouco, né, com as pessoas, né, sobre esse momento que a gente está vivendo. E qualquer novidade que aparecer, que eu souber, a gente pode marcar uma nova live, uma nova ao vivo. E, olha, surgiu uma novidade no laboratório, porque eu estou acompanhando dia a dia, né, o Hospital Albert Einstein, a gente tem contato, acompanhando todo o processo. E tudo que for aparecer de citologia, de farmacologia, a gente pode voltar a conversar sim. Estou à disposição de vocês. Estamos Espero ter aguardando o contribuído aí. senhor aqui, no Mato Grosso. Tá? É sempre um prazer. Então tá bom, meu querido. Um forte abraço para vocês e muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Imagina. Um abraço. Obrigado, pessoal. Até mais.